Olá, bem-vindos ao História em Casa. E hoje a gente vai falar a respeito do fortalecimento do poder real ou dos reis na Europa no final da Idade Média. Então a gente vai começar conversando ali desde a Baixa Idade Média, a partir do século XI até o século XV, como que esse rei vai se fortalecer. A gente estudou nos vídeos passados que houve uma mudança ali na forma de se viver na Europa, principalmente a partir das cruzadas. Então os feudos vão começar a se desfazer, as pessoas vão começar a procurar a cidade para uma nova forma de vida, e a gente vai ver que nesse modelo de sociedade o rei vai tentar trazer para si o poder que antes estava totalmente na mão da igreja, tá certo? Então a gente vai ter uma crise de servidão nesse período e a transformação das terras feudais a partir das cruzadas, tá certo? Também é importante a gente citar as revoltas camponesas que houveram, tanto na Inglaterra quanto na França, e o surgimento da burguesia nas feiras comerciais, que nós conversamos nas aulas anteriores, tá? Então, esse poder na mão dos monarcas, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Ela vai ter uma progressão. Então, aqui a gente está falando ao longo de 4 séculos, entre o 11 e o 15, tá certo? Então, a gente vai ver o seguinte. Existem ali, se a gente pensar, os nobres, onde o rei está incluso, o clero e os trabalhadores, que a gente pode pegar aí 2 grupos distintos dentro dos trabalhadores, que vão ser os camponeses e os burgueses, que vão ser mercadores, artesãos, e enfim. E aí a gente vai ver, para o rei se fortalecer, ele vai precisar do apoio desses grupos ou de alguns desses grupos. Só que o que esses grupos ganhariam apoiando o rei? Enfim, então a gente tem aí os nobres, perderam muito dinheiro nas cruzadas, também morreram muitos nobres nas cruzadas e eles estão enfraquecidos. Para eles não perderem seus privilégios, eles apoiam esse rei. Que privilégio, ou quais privilégios são esses que a gente está falando aqui? Pensões, então, receberam uma alta quantia de dinheiro e também altos postos no exército. Por quê? A gente estudou aqui que na Idade Média, ou dentro do feudalismo, o nobre ele é cavaleiro. Então agora ele vai exigir fazer parte do exército real. E esse exército real ele vai ser assalariado, tá certo? Os camponeses desde as cruzadas, eles vão tentar fugir do abuso de poder que os nobres tinham sobre eles. Então agora eles vão olhar na figura do rei alguém que consiga suavizar esse abuso que os nobres causavam para eles. E a burguesia, a gente vai ver aí que a burguesia ela é um grupo que está incomodada ali na Idade Média, porque ela tem dinheiro, mas não tem status. E apoiando o rei, ela vai buscar esse status. Então muitos burgueses vão comprar título de nobreza, por exemplo, se passar por nobres, e alguns casos eles vão tentar se livrar das taxas de impostos que haviam dentro do feudalismo. Então, para eu vender a minha mercadoria em um feudo, eu passava por diversas terras, eu pagava imposto em todas essas terras até chegar na feira ou no território que eu iria vender os meus produtos. Então, se tornasse tudo um único imposto, eu pagava para esse rei e conseguiria comercializar em todo o seu território, diminuía mais o poder do nobre e aumentaria o do rei. E a burguesia também tinha a compra das cidades a partir da carta de franquia, já que eles eram ricos, então eles pagavam para organizar certa região, e essa carta do nobre era entregue para eles, que chamava carta de franquia, onde eles ganhavam o direito de administrar uma região. E aí eles não tinham que pagar imposto, porque aquela região agora teve independência, tá certo? E aí dessa forma eles vão buscar apoio do rei. Lógico, o rei vai receber também dinheiro de impostos e auxílio, financiamento, para montar um exército e conseguir garantir o seu poder. Em 1344, o Eduardo II da Inglaterra, ele já toma uma atitude que vai auxiliar aí os burgueses, que é o quê? É a moeda única para todo o território. A moeda única para todo o território era uma dificuldade dos burgueses. Porque imagina, você tem uma moeda em São Paulo e aí você quer comprar algo do Rio de Janeiro e é outra moeda. Alguém que é do Paraná quer comprar uma mercadoria de alguém que é de Fortaleza, já tem que
mudar a moeda e fazer o câmbio. Então uma moeda nacional facilita o comércio, tá certo? Então a gente vai ver aí que alguns reis permitiram burgueses comprarem título de nobreza, né? E também com esse recolhimento de imposto vão armar um exército poderoso e esse exército vai ser assalariado. Por que que isso é importante? Porque agora o rei tem um exército. Antes a nobreza tinha exército. Agora o rei paga, o exército está à disposição dele o tempo que ele quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá certo? A gente então vê que ele também vai pagar para pessoas administrarem o seu reino, normalmente burgueses ou nobres, e aí ele vai ter administração e exército dentro ao seu lado, tá certo? E aí a gente vai ver que esse processo vai formar o Estado moderno, que a gente vai conversar nas próximas aulas, e cada região ou cada país vai ter o seu processo. Tá certo? Pessoal, essa é a primeira aula. A gente nas próximas aulas vai falar de formação da Inglaterra, formação da França, de Portugal e da Espanha ali na Península Ibérica. Então, fica com a gente e até a próxima!